mas isso não apaga outra intervenção que ele teve, que nos últimos 5 anos tem 2 finais europeias, e isto é a fase má da carreira de José Mourinho, portanto, é preciso muito respeito. O que é que a entrada de José Mourinho nos vem dar ao futebol português? Bom, para começar, vai ser uma época fantástica de ver. Qual é que vai ser a reação também dos treinadores, principalmente do Sporting e do Futebol Clube do Porto, naturalmente? É uma estratégia que, se repararmos, tem sido utilizada também por Vilas Boas no Futebol Clube do Porto, não através do treinador principal, mas, por exemplo, através da composição da sua equipa técnica. E falo na estratégia de ter nomes fortes, ter pessoas que conseguem transmitir a cultura. Porque aquilo que nós vemos, por exemplo, quando falamos do Benfica, acaba por existir uma coluna com Otamendi, António Silva, mesmo o próprio Trubin, que apesar de não ser um atleta experiente no Benfica, com muitos anos de casa, mas que já tem alguns anos de casa. E depois tem atletas também como Orsnes, tem o Pavlidis também já vai na segunda época, ou seja, existe aqui, apesar de não serem atletas que sejam atletas da casa, existem atletas que já conseguem aportar para a equipa alguma experiência. Mas depois também temos muita gente nova e, portanto, a experiência, a capacidade de trazer para o clube pessoas que consigam transmitir os valores do clube é muito importante. E, portanto, era aí que eu estava a falar um pouco até também do Futebol Clube do Porto. E o Benfica tem tentado fazer a mesma coisa com Rui Costa, Simão Sabrosa, antes estava Luizão, ou seja, existe aqui essa necessidade que eu acho que é muito semelhante à necessidade que André Vilas Boas viu, por exemplo, na vantagem de ter a Jorge Costa, entretanto, que nos deixou, mas que era uma referência, das maiores referências que existia no Futebol Clube do Porto, e hoje em dia chamou o Lúcio Gonzalez. Esta semana Castro está confirmado também na equipa técnica de Farioli, ou seja, existe aqui uma tendência muito grande a ter pessoas que consigam transmitir esta cultura do clube. Isto é um peso enorme. No Sporting isto já não existe tanto, mas ao contrário das outras duas equipas, o Sporting tem uma coluna vertebral na equipa, propriamente dita, que é muito maior do que os outros dois candidatos ao título, Futebol Clube do Porto e Benfica, neste caso. O Sporting tem no campo regularmente atletas que já vão na terceira ou quarta época com o clube, ou seja, já tem aqui um conhecimento de causa do que é representar aquele clube, que é muito grande. Mesmo o próprio Yulman, que não está assim tanto tempo, mas que é capitão de equipa, representa perfeitamente aqui os valores que o clube quer, e isto é fundamental. E eu aqui vou voltar a José Mourinho, ou seja, para mim, eu tenho transmitido isto várias vezes, a parte histórica interessa muito, tem muito peso. Eu falei disso, por exemplo, agora quando falávamos de Roberto Martínez e Pedro Proença, colocar a fasquia, não, temos que ser campeões mundiais. Não há, por muito que nós tenhamos um dos melhores plantéis do mundo, não há nada na história que indique que nós temos que ser candidatos principais a ser vencedores de um campeonato do mundo de seleções. Agora, nós quando olhamos para José Mourinho, e fazendo agora aqui a ponte para José Mourinho, o José Mourinho, por muito pouco que tenha sido sucesso nos últimos anos, provavelmente por escolhas de carreira erradas. Eu recordo, na altura em que podia entrar na Seleção Nacional, decidiu ficar na Roma. Antes da Roma, tinha tido um projeto também complicado no Tottenham. Ou seja, foram aqui escolhas de carreira que se calhar até nem faziam sentido para aquilo que era a carreira de José Mourinho, mas ele, entretanto, tem duas intervenções muito interessantes em que diz: eu, se calhar, por ser um workaholic ou footballaholic, quero trabalhar e, portanto, vou para o trabalho. E se calhar é muito esta impetuosidade, o lado emocional de José Mourinho a ensinar-nos que, se calhar, às vezes temos que ter um pouco mais de calma e não começar a aceitar projetos só porque sim. Eu acho que ele tem tido isso, mas isso não apaga outra intervenção que ele teve, que nos últimos 5 anos tem 2 finais europeias, e isto é a fase má da carreira de José Mourinho. Portanto, é preciso muito respeito por aquilo que José Mourinho fez. Eu acredito em todas as condições para realmente ter muito sucesso. Estou muito curioso para ver o que é que a Liga nos vai dar, porque temos um Futebol Clube do Porto com um começo fantástico, uma equipa muito capaz, um mercado muito interessante, que fez estas mudanças que eu vos falei para que o espírito de equipa
a transmissão dos valores que são o que é ser um atleta de Futebol Clube do Porto estejam presentes, mesmo que a equipa nem sempre consiga representar isso através dos seus jogadores, porque não tem essa história no clube. Temos o Benfica com investimento ímpar e, portanto, mais uma vez muito forte, com eleições, e vamos ver o que é que isso resulta. E temos um Sporting mais estável, mais agarrado àquilo que tem sido o seu passado recente e que se mantém forte. Agora, até que ponto é que isto vai mexer, não sei, mas que o nome do José Mourinho mexe muito, mexe, e vai ser muito interessante ver como é que todas estas individualidades, como é que todas estas instituições se vão adaptar ao fenómeno Mourinho em Portugal, porque é um fenómeno. E pronto, e é isto. Um forte abraço, para a semana estamos cá outra vez.